Eu gostaria, devia ter feito antes, de agradecer o nome do programa. Ah, sim. Porque o programa popularizou o nome O Sarobá. Que a gente não podia falar muito nesse nome, não. Nós estávamos conversando, né? Não podia. Era um assunto que não... Não podia tocar muito nessas coisas, não. E eu recebi várias ameaças. É mesmo? O Moisés está falando isso, Carlão. Você, quando você começou a escrever sobre o Sarobá? A pesquisar, e escrever e tal. Naquela época tinha, em Vaza da Palma, os bicududos, os donos da cidade. Sim. Então, você tinha que respeitar certas peças, né? E mesmo os outros integrantes do Sarobá, que até a gente veio do Rio de Janeiro, e outros que eu citei aqui, como os donos, né? Antônio Boiadeiro e outros nomes, fundadores, né? Digamos assim, Antônio Boiadeiro, João Gamela, João Dente de Ouro, e quem mais? Esses aí são os... Porque família está viva ainda, tem filhos, tem parentes vivos aqui e tal. Então a gente não pode citar as coisas se não tiver provas. E nós estávamos conversando, Moisés, na época que você lançou a primeira edição, né? Inclusive o Moisés trouxe aqui, depois nós vamos mostrar nas câmeras, a primeira edição do Sarobá. Está na segunda edição, olha lá, Moisés, olha lá, a primeira edição, ó. Deixa eu pegar aqui, Moisés. Quem está nos vendo aqui na câmera. Está vendo lá o Carlão mostrando, ó, a primeira edição. A segunda. A segunda edição do Sarobá. E olha a primeira aqui na minha mão. Olha aqui. Olha isso. Quanto tempo tem a primeira edição, Moisés? Foi publicado em 87. 87? 1987. Naquela época, o Sarobá ainda estava no auge. E é isso que eu queria perguntar para Moisés, é o seguinte, você publicou em 87, né? Deu problema? Como é que foi na época? 87. Primeiro, eu gostaria de... Vamos começar do começo. Do começo, vamos lá, para não entender, né? Como é que... Por que o Sarobá? Isso. O programa aqui? Né? O nome do programa? Não, porque o local do Sarobá? A Belgo Mineira chegou aqui na década de 40. O Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que precisava de carvão vegetal. Eu li isso ontem. Fábricas lá no Itabirito, Coronel Fabriciano, não sei o que, naquela região lá. E descobriu aqui uma grande porção de Mata Atlântica, a única dessa região. Veio e comprou tudo. Certo. Os precinhos e tal. Ainda sobrou as propinas para alguns e tal, que a gente não pode falar muito, né? Pra você ter prova. Mas sobrou. E trouxe um grande número de trabalhadores da região e de outras regiões para Vaza da Palma. E muita gente. E aí o seguinte, Carlão, você já está entendendo? Os trabalhadores ficar... Sim, tinha que ter aula. Precisava... O trabalhador ia para o mato, ficava lá 1 mês, 2... Longe da família. Longe da família e tudo mais, né? Recebia o tutuzinho, o dinheirinho, cascava fora, ia fazer um ato bom, dar assistência para a família. Mas por lá ele ficava 10, 15, 20 dias. E o serviço parado aqui. Olha para você ver o que a Belgo fez. Juntou aí alguns comerciantes e outros que não eram. Vamos investir em vocês e vocês vão criar um local de diversão aqui. Para quê? Para segurar o pessoal, né? O sujeito ia lá na casa dele, dar assistência e tudo mais, ao invés de ficar 10, 15, 20 dias, passava 2, 3 dias lá, um dia eu voltava para trás, porque sabia que aqui tinha uma brincadeirinha, né? Lá tá bom, lá tá bom, não tá ruim mais não. Melhorou um pouco. Melhorou lá, vamos voltar, precisa trabalhar. Voltar para o serviço e voltar para a diversão e tal, coisa que muitos nem conheciam isso, né? Nem sabiam, não existia. Aí montou-se o Sarobá. Né? O nome já foi assim, já montou. De cara foi Sarobá, já chamava Sarobá? Ainda tem um tempo aí para criar esse nome. O local, naquela época, era um dos principais locais da cidade. Porque lá moravam vereadores, lá perto morava o prefeito da época e tudo mais, depois de emancipação da cidade, né? Sim. Em 53. Certo. Nós estamos falando aí na década de 40 para 50. E o Sarobá praticamente funcionou entre 50, 70, 70 e tantos, quase que 80 por aí.
né? Ou até mais. Né? Mas a fase mesmo boa do Sarobá foi a década de 50, década de 60, 70, quer dizer, praticamente 30 anos. 30 anos. Né? Que alguns, a Belga investiu, vamos criar essa casa, vamos ter isso. Sim. O prédio está lá até hoje, vocês podem dar a comprovar que esse prédio aqui está lá até hoje, às vezes alterado em alguma coisa, mas praticamente não a mesma função, mas é uma... Mas está lá. Mas está lá, do mesmo jeito, preservado. Inclusive, isso eu ia te perguntar. Inventariado por mim. Eu ia te perguntar, isso foi tombado? Foi inventariado. Tombado não, né? Tem outro nome. Inventariado. Inventário do patrimônio histórico. Então foi você que... Eu fiz. Isso, bacana. O inventário do prédio, né? Bacana, mas aí o nome, então, Sarobá não veio logo, não. Coxa-prego, puxa-faca. Teve vários nomes. Como que chegou no Sarobá? O que foi isso, Moisés? Como é que foi? Tudo se assemelhava a uma bagunça, digamos assim. Tinha uma certa organização lá em determinados locais, mas depois foi chegando gente, fazia uma casinha aqui, outra ali, outra amontoada aqui, outra amontoada ali e tal. Né? E os terrenos da área foram invadidos. Então, invadidos, você já viu, né? Faz um beco aqui, um beco ali, outro ali e tal. E aquilo virou uma região de bagunça. Apesar de contra até a questão do vereador, né? O vereador, acho que eu posso citar, está vivo ainda, mas ele não vai. Ele se vangloria disso. Dalci Fulgêncio. Dalci Fulgêncio. Mora lá para La Sança, né? Certo. E era um comerciante lá da região. Certo. Tinha o prefeito também, que morava próximo, e outros e tal. E era uma bagunça. Certo. Bagunça é uma saroba. Saroba. Você sabia disso, Carlos? Não. Eu tô sabendo agora. Mas você vai falar saroba? Isso aqui é a saroba, isso aqui é uma... Você vai falar um troço diferente que vai pegar. Você bota um assunto, um acento numa letra que vai identificar. Sarobá. Não ficou melhor de pronunciar? Olha. E aí, e aí nós estávamos conversando, né? Inclusive, saroba, né? Bagunça. Aí o sarobá, você pesquisou e tem significado, né? Tem um significado muito diferente. Que tem nada a ver com conta para nós, o sarobá, o que é? Sarobá é o nome de uma pomba da família Pocaçu, existente na Amazônia. Olha só. Olha isso, Carlão. Tá vendo? Existente na Amazônia. A pomba Pocaçu, da família Pocaçu, existente na Amazônia. Você estava me falando até da entrevista que você fez com Amado Batista, que nós falou lá do Sarobá, né? Falei com ele, né? Conheço o pássaro aí que o Moisés está falando. Ele até fez como é que o bicho vai lá? O bicho. Já conhecia. O canto do pássaro, né? Ele não sabia o que era, na verdade, para nós, né? Sim. Mas ele sabia o Sarobá. Eu achei bastante estranho, porque, mas está no dicionário, peraí, fazer o quê? Está aqui, alguém botou aqui com conhecimento. Né? Então, mas que é bem esquisito, né? Nome de um pássaro. Nome de um pássaro. Virou uma zona boêmia. Aí. Que negócio é esse? Sarobá. É muito esquisito. Mas o Sarobá, a primeira edição, foi uma edição muito importante, porque eu coloquei uma série de levantamentos em função das cidades daquela época, cidades violentas, muitas mortes, muitas coisas. E naquela época era o bicho pegava. E Vazada da Palma era dependente, quer dizer... A comarca de Pirapora é que mandava em Vazada da Palma. Vazada da Palma não tinha comarca. Né? E os juízes de Pirapora reclamavam demais que Vazada da Palma e La Sança era um peso terrível, porque tinha muitos crimes, muitas coisas, e Pirapora e região era mais tranquilo. Né? E a partir de 1980, o Tribunal de Justiça do Estado criou uma comissão para analisar a possibilidade de construção da comarca em Vazada da Palma. Mas também em outra cidade, em Guaxupé. Guaxupé, tá, sul de Minas. Sim. Né? E daqui, nós já tínhamos um juiz aqui da região.
daqui de Vaz da Palma. Certo. Quer dizer, não é de Vaz da Palma, ele nasceu em Diamantina, mas veio para cá, porque o pai era militar e veio trabalhar aqui, certo. que era a doutora Vimar de Ávila. A mãe está viva ali até hoje, certo. Dona Conceição de Ávila. E para nós, Nozito. Nozito. Para nós, Nozito. Né? Para a meninada da época, não bem para mim, porque eu não convivia muito com Vaz da Palma na época de menino, né? Certo. Mas tive uma homenagem para ele aqui uma vez no fórum e tudo aí, tudo mais, e dizendo, e eu disse que os meninos de Vaz da Palma eram ele, juiz, desembargador, sentado do meu lado. Eram ladrões de manga no quintal de Dona José. Gente! Tem história aí, essas mangas. Devia ter quase uns 20 juízes de todo o estado de Minas Gerais, aqui em Vaz da Palma, quando da inauguração do fórum, né? Ele foi o primeiro homenageado por ser do local. Sim. Eu dizer que os meninos eram... O juiz era o ladrão de manga. Oh, meu Deus do céu. Mas aí o Saravá tornou-se importante também porque foi a primeira referência analisada na comarca de Pirapora, entre a comissão do Tribunal de Contas do Estado, sim, integrantes de 8 elementos, inclusive um juiz que era natural de Guaxupé e integrava a comissão e queria a comarca para Guaxupé. Só podia construir uma, só tinha dinheiro para uma, o Estado na época. Sim. E foi o prefeito aqui, Otávio Fernandes. O Otávio Fernandes era meio debochado, meio tataú da coisa, não tinha esse negócio de muita política com ele, não. Ele fazia a política na base do... Essas bobageiras que tinha hoje, político tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pensar em eleição, tem que fazer... Sim, ele fazia da cabeça dele ali. Da cabeça dele, pronto. Certo. Tá lá presente e na reunião começaram a falar sobre a comarca. Instalação da comarca de Vaz da Palma e tal. E existia naquela época a necessidade de apresentar 200 casos violentos, 200 casos de homicídio. Para se criar uma comarca, tinha que apresentar 200 casos. Uma série de referências, né? E entre essas referências, no mínimo 200 casos, homicídios, mortes violentas, não sei o que lá mais. E ele me chamou para integrar a comissão, porque sabia que naquela época eu já pesquisava sobre o livro, sobre outras coisas, já tinha várias pesquisas e me ajudou e tudo mais a ver outras coisas. Eu fui integrar a comissão. Mas nós só conseguimos apresentar 198 casos. Caramba, faltavam 2. Não sabíamos de nada. Faltaram 2. 2 casos? 2 casos. Para pesar. Mesmo assim, eram muitos. Mas 198, cara, não tá doido? Muita coisa, hein? Muita coisa. O negócio era bem pesado, o negócio era bravo, né? Aí, o juiz de Guaxupé, muito interessado da comarca dele lá, né? O juiz que trabalhava em Juiz de Fora, mas que era natural de Guaxupé. Então, nós vamos parar com esse negócio de comarca, Vaz da Palma, acabou e tal. O prefeito levantou e deu um murro na mesa, no meio desses desembargadores, o prefeito Otávio Fernandes. Deu um murro na mesa, que o trem estalou, copo caiu e tudo. Doutor, com o presidente da sessão, né? Doutor, o senhor não se preocupe, o colega aí está meio preocupado com a nossa comarca aqui, mas o senhor não se preocupe, porque tá faltando só 2 casos. Tá faltando só 2 casos. Só pode deixar que isso aí eu resolvo. Olha só, gente. Gente do céu. O cara... Olha pra você ver, Carlão. Que isso, hein, rapaz? Que época. E aí, Moisés? Como é que o homem... Calou a boca de todo mundo. Ele falou isso e foi gargalhada. Todo mundo achava que ele ia recuar na cadeira. Sim, nada. Ele foi gargalhada e ficou rindo do juiz lá de Guaxupé. De Guaxupé. Que queria passá-lo para trás, né? Doutor, você não preocupa não. Fica sossegadinho aí no seu canto. O Conde do Icaso não resolve isso aqui. Meu Deus do céu. Esses 2 aí não me trazem muito problema. Não só pode deixar para minha conta. Olha, você vê. Nossa.